é essa diferença entre prosperidade e abundância. Economia está relacionada com dinheiro, né? Muita gente tem essa relação que economia fala de dinheiro, dinheiro é abundância, prosperidade, então fica esse bolo só. E nesse vídeo eu quero discutir um pouco essas diferenças e fazer uma reflexão profunda do que acontece ao nosso redor e para também te dar uma reflexão para você pensar a respeito da sua vida, os seus planos e como que você olha a questão do futuro. Então vamos lá. Bem inicial, bem de começo. O que significa prosperidade para você? Todo mundo tem uma ideia ou estabelece um significado, estabelece uma imagem para prosperidade. Com uma pesquisa bem simples e bem rápida, eu consegui entender que a origem etimológica da palavra prosperidade, ela vem do latim e significa florescer, né? Tem alguns significados de florescer, de crescer e até o estado de bem-aventurança, boa sorte e por aí vai. Enquanto que a abundância é simplesmente grande quantidade, né? Simplesmente colocando aqui para simplificar o raciocínio. Quando a gente coloca a diferença de conceitos, né, entre prosperidade e abundância, pelo menos para mim, naturalmente, vem uma seguinte reflexão. A sociedade de hoje, né, o mundo que nós vivemos atualmente, a gente pode falar que somos prósperos e abundantes, somos só prósperos ou somos só abundantes? E tem alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, tem esse gráfico aqui que vai aparecer aqui do cantinho, que é um gráfico animado, que eu acho simplesmente sensacional, né? O que ele representa? Ele representa aí o crescimento do PIB per capita, né, ao longo do tempo com a expectativa de vida. Então é muito claro que desde a década de 60 até hoje a gente tem crescido, né? O mundo todo tem crescido. Você pode perceber a diferença dos países ou das regiões aí, mas invariavelmente a gente tem crescido. Ou seja, o que significa esse PIB per capita? Bom, o PIB per capita é a medida de poder econômico, né? De uma maneira muito simples, ou seja, tudo que o país consegue produzir em termos de produtos e serviços num período de ano. Se eu dou dividindo para a população, eu tenho aí o PIB per capita. Então, quando a gente tem esse crescimento aí, significa que quanto mais o tempo passa, a gente tem conseguido produzir mais coisas. Olha só que interessante, no Brasil especificamente, na década de 50, cada trabalhador produzia por ano, né, uma quantidade equivalente a $5.000 atuais, né, $5.000 de produtos, né, de produtos e serviços. Era o quanto que cada produtor conseguia produzir, né. Hoje, recentemente, em 2019, cada trabalhador brasileiro consegue produzir em torno de $32.000 de bens e serviços. Então isso significa o quê? Que o mesmo trabalhador hoje é 6 vezes mais produtivo que era na década de 50. Então isso é um dado que mostra que de fato a gente tem conseguido produzir mais coisas, tanto bens e serviços. Isso torna a gente a sociedade brasileira atual, ela é mais abundante do que era na década de 50. Pensa só, né? Isso a gente consegue fazer várias reflexões. Pensa só como que seus avós viviam, como seus avós passaram a adolescência. Né? Olha a adolescência que você teve. Imagine como que vai ser a adolescência dos seus filhos, ou se você pretende ter filhos, né? Então, essa quantidade de mais bens e serviços que estão disponíveis para a gente mostra que nós somos uma sociedade mais abundante hoje. Né? O Brasil e o mundo. É claro que tem diferença entre os países, porque isso daí dá um tópico aí para quase vários vídeos e até livros e cursos, né? Porque os países crescem a taxas diferentes, mas não é o nosso tópico de hoje. A ideia é para mostrar que, de fato, não importa o país que você observa hoje,
comparado com 40 anos atrás, a gente tem um maior nível de produção, e isso significa que tem uma fluência material. Né? A nossa condição material hoje, ela é invariavelmente melhor do que foi na década de 50. Mas, então significa então que essa sociedade abundante que a gente vive hoje, ela é uma sociedade próspera? Será que a gente pensa na vida de cada um, na média, que essa ideia de florescer? Será que a gente consegue pensar no florescimento das coisas que a gente tem, no sentido da nossa vida? Será que a gente vive uma vida que floresce a cada dia nessa sociedade? E esse ponto a gente começa a perceber que tem um aspecto muito obscuro na sociedade, nessa fluência material que a gente vive nos dias de hoje. Com os dados da OMC que eu peguei, em 2019, em torno de 260 milhões de pessoas vivem em depressão, de alguma forma, né? E 800 mil pessoas cometeram suicídio, né, também em 2019. Segundo a OMC, o suicídio é a segunda maior fonte de óbito entre os jovens de 15 a 29 anos. Esses números, infelizmente, têm crescido com o passar do tempo. Então a gente pensa, a gente tem tanta afluência material, tem tanta abundância, né? Inclusive, vai passar aí, olha só, a média de percentual de adultos obesos só tem aumentado em todos os países que você observa no ano. Então isso é também um significado de afluência material. Ao mesmo tempo que a gente tem uma condição aí de aumento de suicídio e depressão que chega a ser preocupante. E eu não estou aqui para julgar como que é definido a depressão segundo a OMC. Eu só peguei os dados brutos, né, para a gente fazer essa conversa. Então, olha só, uma sociedade que ela tem aumentado, né, em termos de quantidade de bens e serviços que estão à disposição, mas ao mesmo tempo que tem essa condição de um vazio, ou a ideia de que, do ponto de vista mental, a gente não tem tido tanta evolução, porque afinal, a quantidade de depressão e suicídios não é aumentando, não é um indício que a gente está com a cabeça ou estado mental, psíquico, cada vez mais saudável. Isso é um ponto para a gente pensar. Como é que, e além de pensar, como que a gente entender de economia também é importante. Como é que uma sociedade que consegue produzir tanta coisa, a gente não conseguiu criar meios de cuidar melhor de nós mesmos, né? E isso é um ponto crucial. Essa produção está indo para onde? O que a gente está fazendo com tanto recurso, né? O que a gente está fazendo com tanto dinheiro? O que a gente está fazendo com tanta coisa que a gente produz? É claro que essa produção ela não é distribuída da mesma maneira. Tem concentração de renda aí, que é um ponto, né? O ambiente econômico hoje, será que ele é mais amigável ou mais agressivo para as pessoas que querem melhorar seu estado de vida? Será que a gente vive naquele estado onde estou disposto a me esforçar, eu vou conseguir sustentar minha família, ou eu vou conseguir manter um nível de dignidade? Porque, na minha opinião, quando a gente observa esses dados e a estrutura econômica de todo esse contexto, a gente de fato tem uma sociedade abundante, mas infelizmente a prosperidade não é para todos. E isso é muito triste, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma outra informação que dói o coração, olha a quantidade de imigração, como tem aumentado também nos últimos anos. A imigração, ela é um fator, as pessoas elas resolvem migrar do seu país de origem para outro, principalmente ou para fugir, né, para manter suas vidas,
ou em busca de oportunidade econômica. Então, num mundo que tem produzido tanta coisa, que a gente está tão entulhado de coisa, a gente não consegue dividir oportunidade para todo mundo. Isso com certeza vai ter que ser repensado, né? Um outro ponto interessante, e por que esse tipo de reflexão nesse momento é crucial, tem essas duas fotos aqui que eu vou passar. A primeira foto aqui, essa foto aqui é de 1906, na Quinta Avenida em Nova York. Só tem cavalo, não é? Andando aí, como vocês conseguem perceber na foto. Olha essa outra foto aqui, que é a mesma Quinta Avenida em Nova York, mas agora em 1913. Só 7 anos em relação à última foto. Você consegue ver algum cavalo aí? Olha como 7 anos, em decorrência de tudo que aconteceu na indústria automobilística, né, Ford e tudo mais, a indústria de que dependia 100% de cuidado de cavalo, ela praticamente desapareceu em Nova York. Não tem mais, que nem o cara que vai cuidar da carroça, o cara que vai cuidar do estribo, o cara que vai cuidar da comida do cavalo, toda essa indústria virou pó em Nova York. E a gente está num contexto com proporções de revolução tecnológica tão crucial, se não mais do que foi essa mudança aí que essa foto conseguiu reparar, conseguiu te mostrar. A gente está indo para uma revolução industrial, tecnológica, civilizatória, que muita coisa, né? A gente não consegue nem perceber ou fazer previsões a respeito de onde a gente vai, que tanta coisa está mudando tão rapidamente. Bom, né, então eu coloco esses fatos para a gente conversar, não para falar que a tecnologia é algo ruim, muito pelo contrário, porque tudo bem, a indústria de cavalo, né, para cuidar dos cavalos, ela diminuiu consideravelmente, mas olha a quantidade de empregos, de oportunidades a indústria automobilística não trouxe. Então, porque a gente também tem que fazer esse paralelo aqui, né? A gente está avançando com todas essas revoluções tecnológicas que elas também trazem oportunidades. E no mundo que é tão abundante, mas com prosperidade não tão igualmente distribuída, como que a gente faz com isso? Não é? Então, é claro que tem coisas que dependem de um ambiente externo, né? O ambiente de negócios, as regras, as instituições e tudo mais nesse sentido. Mas a gente também tem que pensar como que vai lidar com tudo isso. Essas mudanças tecnológicas, a maneira como a gente pensa em emprego, a maneira como a gente pensa aonde vai trabalhar, tudo isso está mudando de maneira muito rápida. Olha no Brasil, como a gente não tem mais essa ideia da carteira assinada, aqui não estou fazendo juízo de valor se ela é boa ou ruim, né? Mas é fato, e os dados mostram isso, que a quantidade de o crescimento de empregos e carteira assinada tem diminuído. Então, com toda essa revolução tecnológica, como é que a gente consegue criar prosperidade? Né? Como é que a gente consegue fazer as coisas na nossa vida florir, crescer de maneira exuberante? Porque a gente tem que descolar um pouco essa ideia de que abundância é prosperidade. Não é. Porque se a gente ficar casado com essa ideia, a gente corre o risco de cometer esse erro de que só PIB, né, olhar as coisas com a quantidade de conforto material é suficiente. Não é. Eu acho muito bonito essa ideia da prosperidade e pensar em termos de coisas florescendo, porque, na minha opinião, é assim que a gente vê uma sociedade, como a gente consegue evoluir de maneira civilizatória para uma condição melhor. Não é só o material. A gente também tem que pensar na nossa condição de vida.
Será que a nossa condição de vida hoje, em vários aspectos, como está em comparação ao passado? Expectativa de vida subiu, maravilha. O nível de produção per capita subiu, maravilha. Mas a que preço? A que custo? E tudo isso é importante para a gente pensar como é que a gente vai fazer a base para o futuro. A gente tem escolhas, né? Uma ideia, e essa ideia eu acho super interessante, porque parece que ela tem uma má reputação, mas tem um economista fantástico, um dos economistas que eu mais admiro e mais gosto de estudar, que é o Milton Friedman, que ele foi um dos primeiros a falar dessa ideia do imposto de renda negativo, que na prática, né, está se traduzindo aí por um modelo de renda universal, né? Porque no mundo hoje, onde a concentração de renda e a concentração das oportunidades de prosperidade, como é que a gente vai conseguir pelo menos deixar uma sociedade mais igualitária? A gente está no momento de que, se não pensar em termos de crescimento com igualdade, a própria base para esse sistema pode ruir. Então é interessante pensar em termos econômicos, né? Que quais são as escolhas que a gente tem? Recentemente, acho que você deve ter visto nas notícias que a Ford saiu do Brasil. E por que eu estou falando da Ford aqui, né? O governo brasileiro, durante muito tempo, subsidiou, né, deu dinheiro, basicamente, para as empresas automobilísticas, para elas manterem o nível de produção no Brasil e, consequentemente, manter seus empregos. Vem cá, será que o carro brasileiro, produzido no Brasil, é mais barato ou mais caro que produzido lá fora, da mesma empresa? Tem esse ponto. Aqui a gente tem um markup filho da mãe, né? O preço do carro aqui é muito caro. E quando você subsidia as empresas, não é garantia de nada. Olha só, a Ford foi embora, levou um monte de dinheiro que foi recebido aí, que foi financiado pelos pagadores de impostos brasileiros, e ela foi embora. E essa é uma escolha econômica, porque quando a gente escolhe financiar empresa, a gente deixa de financiar as pessoas. E se a gente deixa de financiar as pessoas, se a gente deixa de apostar nas pessoas, como que a gente vai deixar as oportunidades iguais para todo mundo? Então, infelizmente, a gente caminha para um contexto, isso no mundo, tá? Que a concentração de renda, ela tende a aumentar, a não ser que a gente comece a fazer escolhas mais críticas e que permitam aumentar essa difusão da prosperidade. Neste momento, eu sou muito otimista, mas com cautela, porque a gente tem a oportunidade de fazer coisas incríveis como sociedade, de aumentar a distribuição de renda, de deixar a vida das pessoas melhor de fato, né? Onde a prosperidade de fato visite as pessoas, todo mundo. Mas a gente tem que fazer escolhas mais conscientes, inclusive do ponto de vista político-econômico. Porque se a regra do jogo não mudar, a gente vai tender a reproduzir exatamente o que foi reproduzido até então. E é um ponto civilizatório importante, né? A nossa civilização, da onde vai daqui? A gente vai criar uma civilização mais humana ou uma civilização que parece um moinho de carne? E tem esse vídeo, acho que esse clipe famoso do Fatboy Slim, que mostra a evolução da raça humana. Será que a gente vai ficar estagnado aí? Ou a gente vai crescer para de fato tornar a prosperidade e a vida de todos nós algo que possa florescer e frutificar de maneira positiva? Obrigado por você acompanhar essa discussão,
um pouco de filosofia, um pouco aí da economia e mostrar, né? O meu intuito com esse vídeo foi mostrar que também as nossas escolhas econômicas elas têm impacto mais além do que o nosso próprio umbigo. Dá uma curtida, escreve o que você gostaria de que a gente discutisse aí nos próximos vídeos e eu espero a sua querida audiência no próximo vídeo. Até mais.